Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente com vocês. Hoje, depois desse recesso, então, retornamos com o assunto poesia. É o primeiro vídeo de uma série de alguns que farei, pensando aqui nos elementos internos de um poema, o que define poesia ou não, qual é o terreno que compete a esse gênero literário, algumas formas poéticas também. Nesse canal, eu já fiz um vídeo analisando um poema do Manuel Bandeira e para essa aula me baseio em alguns textos. O primeiro deles está aqui, Entre a Prosa e a Poesia, Bakhtin e o Formalismo Russo. É um livro muito importante na minha caminhada intelectual, do Cristóvão Teza, que além de escritor muito conhecido, também foi professor na UFPR e é um sujeito muito gabaritado para tratar desses assuntos. Também me baseio no ABC da Literatura, do Ezra Pound, que além também de poeta clássico na literatura universal, também foi excelente crítico literário. Me baseio também em algumas considerações do próprio Manuel Bandeira, num ensaio de uma coletânea de vários ensaios, de vários textos curtos. Ele analisa e faz um compêndio de várias declarações entre poetas e críticos do que seria poesia. Condenso tudo isso, então, no máximo 10 minutos aqui, com uma aula introdutória para que nós pensemos a respeito do assunto, ok? Esse, então, é o périplo a ser perseguido, a ser atravessado nesse momento. Análise de Fernando Pessoa. Tão abstrata é a ideia do teu ser que me vem de te olhar, que ao entreter os meus olhos nos teus, perco-os de vista e nada fica em meu olhar, e dista teu corpo do meu ver tão longemente, e a ideia do teu ser fica tão rente ao meu pensar olhar-te, e ao saber-me sabendo que tu és, que só por ter-me consciente de ti, nem a mim sinto. E assim, neste ignorar-me a ver-te, minto a ilusão da sensação, e sonho não te vendo, nem sabendo que te vejo, ou sequer que sou, risonho do interior crepúsculo tristonho, em que sinto que sonho o que me sinto sendo. Bom, cumpre esclarecer que a palavra poesia vem de poiesis, do grego, que é simplesmente fazer alguma coisa, produzir algo. Ou seja, num sentido etimológico, a palavra poesia não remete necessariamente a algo literário, a algo que diga respeito à literatura. Ainda pensando nos termos gregos, a gente percebe que já em Aristóteles, o livro Poética diz respeito à literatura de uma maneira geral e não à poesia no sentido estrito. Mas lá ele faz algumas considerações muito interessantes, muito pertinentes. Seleciono uma delas, simplesmente, para a nossa reflexão nesse vídeo, que é a seguinte: em determinado momento ele diz que o verso não é um elemento estritamente constituinte da poesia. Ou seja, a poesia, para ser poesia, não necessariamente precisa estar em verso. E nesse momento eu trago essa reflexão mais abrangente, que é para que nós pensemos. Ou seja, há elementos formais que eventualmente podem estar em alguns poemas, até em majoritariamente alguns poemas, mas não em todos. E por isso mesmo não define o que é poesia ou não. É o caso da existência, então, de versos, como diz Aristóteles muito bem, mas também, como contrariamente ao senso comum, poesia não necessariamente precisa estar rimada. Isso acontece muito frequentemente, a gente percebe muitas vezes adolescentes e mesmo alguns estudantes da área de letras que às vezes chegam à universidade com essa compreensão de senso comum que para fazer poesia são necessárias as rimas. A gente percebe então que os elementos formais não são uma base segura e absoluta para definir o que é poesia, mas afinal então o que é poesia? A gente percebe, e eu me baseio então nessas obras indicadas no primeiro bloco, nós percebemos que a poesia é muito mais intensa e por isso mesmo vertical do que extensa. Os gêneros narrativos, mesmo um conto, que é o mais breve de todos, dei algumas aulas sobre os gêneros narrativos,
Todos os gêneros narrativos são extensos e por isso mesmo horizontais, né? Pensando aqui com a simbologia das direções, né? Não à toa, os poetas, em muitos momentos, né, manifestam os seus pareceres, vinculando o seu ato, né, de produzir poemas, né, como algo semelhante ao vate, ao arauto, algo mesmo divinizante. Bakhtin, né, lá na teoria do romance dele, ele usa uma imagem interessante. O discurso da poesia é uma espécie de discurso raio, é essa coisa que vem verticalmente de cima para baixo. O fato é que nós temos um elemento no fazer poético que parece se vincular a algo muitas vezes irracional, né? Algo muito mais emotivo, emocional e por isso mesmo muitas vezes irracional. Estamos falando aqui numa esfera bem ampla, bem genérica. Evidentemente, nós podemos discordar dessas definições, tá? Se vamos a Mallarmé, por exemplo, né, um grande poeta, ele vai dizer que antes de qualquer coisa, poesia é feita com palavras. Ou seja, há algo materialmente objetivo aqui e que, em última análise, é isso que dá vida a um poema, né? Então, de alguma forma, ele traz essa discussão que beira a transcendência, né? O poeta como algo, como um enviado, né, dos céus, né? Essa esfera metafísica e transcendental, ficamos num âmbito mais chão, digamos assim. O caminho para desenvolver bom gosto em literatura é ler poesia. Se você pensa que estou falando isso por partidarismo profissional, que estou tentando promover meus próprios interesses corporativos, você está enganado. Não sou um sindicalista. A questão é que, sendo a poesia a suprema forma de locução humana, a poesia não é apenas a mais concisa, a mais condensada forma de transmitir a experiência humana. Ela também oferece os mais altos padrões possíveis para qualquer operação linguística, especialmente na escrita. Segundo Ezra Pound, né, no ABC da literatura, esse livro que está aqui, né, ele vai dizer que a poesia é a forma mais condensada de expressão verbal. Gosto muito dessa definição porque me faz pensar justamente nessa brevidade esperada e nessa intensidade esperada do gênero poético. Algo muito distinto que nós percebemos, por exemplo, nos gêneros em prosa. Dessa maneira, e pensando até bakhtinianamente, à luz do que diz Cristóvão Tesa nesse livro que está aqui à minha esquerda, é possível nós pensarmos num modo, numa visão de mundo poética, num polo que está aqui na minha mão esquerda, e no outro polo, uma visão de mundo prosaica. Aí entre um polo e outro nós temos vários níveis aqui, nos quais nós podemos incluir toda a história da literatura. Ou seja, numa ponta temos a poesia pura, digamos assim, e na outra a prosa pura. Evidentemente, pensando aqui nesse sentido tão purista, né, vamos pensar, usar esse termo aqui, é muito difícil você encontrar, né, é só um tipo ideal platônico, né? No fim das contas, há sempre uma variação, e no meio disso tudo você tem uma prosa poética ou uma poesia prosaica, né, ao gosto de um modernista, por exemplo. Os autores de vanguarda, de uma maneira geral, estão justamente flertando com os limites entre prosa e poesia, entre outros elementos, né, de vanguarda, evidentemente, mas pensando aqui só para a finalidade deste vídeo. Pensando também ainda, né, a partir das considerações do Ezra Pound, ele diz algo muito interessante a respeito da, digamos assim, da serventia, né? É muito doído pensar assim, né? Para que serve um poeta na sociedade? Diz Ezra Pound, os poetas são as antenas da raça. Essa é uma expressão muito forte, né, e muito interessante para se pensar de fato. Eu acredito piamente nisso. Quem são os poetas socialmente? São os sujeitos que, com uma sensibilidade acima do comum e uma capacidade linguística também, né, que isso pode ser desenvolvido, evidentemente, mas a junção desses elementos e outros também, elementos biográficos eventualmente, são capazes de alguma forma,
antecipar aquilo que socialmente se verificará, politicamente se verificará e assim por diante. É muito interessante, então, pensar nessa definição do poeta, né, num modo mais amplo. Quem são, na época atual, por exemplo, nos nossos dias, as nossas antenas da raça? Quem são essas pessoas que, porque nós, né, muitas vezes não temos essa sensibilidade ou essa capacidade de dizer como um Bandeira, como um Drummond, né, e tantos outros, uma Cecília Meirelles, por exemplo, né? Quem são as pessoas que nos dias atuais são as nossas antenas e por isso mesmo pressentem antes de nós e dizem com uma clareza, com uma precisão absurdas? Condenado a viver no subsolo da história, a solidão define o poeta moderno. O poeta moderno não tem lugar na sociedade porque efetivamente não é ninguém. Isto não é uma metáfora. A poesia não existe para a burguesia nem para as massas contemporâneas. O exercício da poesia pode ser uma distração ou uma enfermidade, nunca uma profissão. O poeta não trabalha nem produz. Por isso, os poemas não valem nada, não são produtos suscetíveis de intercâmbio mercantil. Como a poesia não é algo que possa ingressar no intercâmbio de bens mercantis, não é realmente um valor. E se não é um valor, não tem existência real dentro do nosso mundo. Mas afinal, a poesia é útil? Eu acabei de falar sobre as antenas da raça, mas essa é uma pergunta algo incômoda que nos fazem constantemente e que, quando não é feita com má vontade, com má intenção, é uma pergunta de fato muito importante que nós precisamos nos fazer, nós profissionais da área de letras, né? Paulo Leminski vai pensar na poesia como um inutensílio. É um termo muito interessante, né? Ou seja, é de fato algo inútil, né? Leila Perrone Moisés vai pensar também nos mesmos termos, né? Se baseando inclusive em Paulo Leminski na poesia inútil. Por que inútil? Justamente porque nós vivemos num mundo já há alguns séculos, né, em que a utilidade se tornou um valor. E é esse o questionamento que Paulo Leminski, Leila Perrone Moisés e tantas outras personalidades do mundo das letras pensaram. Há uma grande crítica, então, ao afirmar que a poesia é um inutensílio, justamente porque não há espaço para ela num mundo regido por somente aquilo que é útil. Né? O utilitarismo acaba se tornando, então, para nós, né, e isso se verifica claramente, né, em todas as esferas, um valor supremo, né, a utilidade das coisas. Nesse sentido, a poesia é inútil de fato. Né? Para que serve um verso de Camões ou um verso de Dante, por exemplo? Né? Não serve. Por que não serve? Porque aquilo que tem serventia utilitária é porque é um meio para se alcançar alguma coisa. E a poesia não é meio para alguma coisa, é um fim em si mesma. Né? E ainda bem que é assim. Ou seja, não entra nessa dinâmica de constante reaproveitamento e superação e constante... Tudo aquilo que é útil é deixado de lado constantemente. Um celular é útil. Né? Estou fazendo a gravação a partir de um celular. Mas porque é útil, justamente porque é útil, é rotativo. Os versos de Camões, por serem inúteis, permanecerão para além da existência não só desse celular, não só dos livros que estão atrás de mim, mas inclusive desse que está falando agora.